Olá, meu nome é Dani Andrei Seco, eu sou da Controladoria Geral da União, estou aqui representando a Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas, que é uma secretaria da CGU que busca a interface, busca o contato com o cidadão no sentido de fortalecimento do controle social. O que é o controle social? É a minha participação, é a sua participação enquanto cidadãos, contribuindo para que os recursos públicos sejam bem utilizados e que possamos ter políticas públicas que promovam vida, promovam benefícios a toda a população. E nós estamos juntos também com o Observatório Social do Brasil numa jornada da cidadania. Em cada um de nós darmos um pouco do nosso tempo para acompanhar o que os nossos gestores, aqueles eleitos e aqueles que estão nos cargos responsáveis pela gestão pública, de fazer as políticas públicas, fazer acontecer as políticas públicas. Então, o Observatório Social do Brasil tem estimulado essa participação e este vídeo vai falar de fraudes em licitações e contratos administrativos. Como vocês sabem, toda despesa para ser realizada, ela necessita, pela Constituição Federal, antecedendo a despesa, de acontecer uma licitação, que é um processo complexo, na qual você consegue escolher, então, um fornecedor do produto, do serviço ou para a realização de uma obra. Muitos dos problemas de desvio de dinheiro público, muitos dos problemas de malversação do dinheiro público ou de desperdício, vêm de processos licitatórios inadequados. Mas o resultado de um processo licitatório é um contrato. Então, além da análise da licitação, do processo de licitação em si, nós temos que analisar o contrato, a execução contratual. Como este contrato será realizado, ou seja, como essa execução será realizada, de modo a obtermos o melhor serviço, a entrega do produto que foi acordado, ou então que a obra seja feita a contento para o benefício nosso. O que é fraude no senso comum? Estamos falando de fraude. O que você acha deste conceito? É qualquer ato ardiloso, enganoso de má-fé, com o intuito de lesar ou ludibriar outrem ou de não cumprir determinado dever. Ou então, pelo Aurélio, falsificação, adulteração, ação praticada de má-fé. Então, a fraude é um artifício, é um mecanismo onde tu tens a intenção de iludir. E para a auditoria? É um ato intencional, isso é de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, isto é um ato intencional de omissão ou manipulação das transações, adulteração dos documentos, de registros e demonstrações contábeis. Diferente de um erro, que é o ato não intencional, resultante da omissão, da desatenção ou má interpretação de fatos, na elaboração dos registros e demonstrações contábeis. Nosso ponto de partida, caros amigos, é distinguir a má-fé, a intenção, do erro, que é o ato não intencional por falta de capacitação. A gente poderia até questionar, será que atrás da falta de capacitação, da falta de investimento em educação, não tem a intenção da fraude? Esse é um pensamento para deixar para você, porque temos que nos capacitar constantemente. Os tipos mais comuns que nós encontramos no dia a dia, nas licitações: direcionamento, divulgação do procedimento, a documentação não adequada, o procedimento licitatório equivocado, cartéis, conluios, cartéis, o sobrepreço e o superfaturamento, a dispensa de licitação, os problemas nas dispensas, que são as exceções ao ato de licitar, e nas inexigibilidades, que são outro tipo de exceção ao ato de licitar. E nos contratos nós temos formalização. O contrato ele tem uma série de obrigações e, de repente,
elas não acontecem daquela forma, propositadamente. A entrega dos bens e serviços, que é o que falávamos, as medições erradas, contratos em duplicidades, pagamentos a fornecedores, subcontratação e as alterações contratuais. Este é o universo das fraudes que a gente encontra de forma mais comum. Não conseguiremos abordar todos. Vamos então ao que nos interessa. Alguns exemplos para você começar a sentir este processo no sentido de se envolver, de buscar participar do controle social. Fraude em licitações. Direcionamento da licitação. Meus caros, direcionamento é quando o gestor já escolheu quem vai ganhar, quem vai ser o fornecedor do contrato. É muito simples. Pode ser um primo, pode ser o cunhado, pode ser quem bancou a campanha eleitoral, mas, ou então, nisso eu estou falando coisas mais graves, mas pode ser também uma crença pessoal de que aquele é o melhor fornecedor e ele quer garantir a qualidade para o seu cidadão. De qualquer jeito, sendo boa intenção ou não boa intenção, o direcionamento é esse processo. Eu já escolhi, eu quero que fulano ganhe. E ela tem algumas subdivisões. Por exemplo, às vezes eu posso fazer uma fraude de direcionamento no dimensionamento. O que quer dizer? Olha só, a Lei 8666, ela diz que sempre que possível você deve parcelar o objeto para permitir maior competitividade. Bem, eu posso dizer assim, não quero que pequenas empresas participem. O que eu faço? Eu não parcelo o objeto. Eu deixo o contrato muito grande, com valores altíssimos. Só as grandes podem participar. Ou ao contrário, eu quero tirar as grandes para favorecer os fornecedores locais. Então, eu faço o quê? Eu parcelo, faço muito picada a licitação e aí eu tiro o interesse de uma empresa maior participar e direciono para aquelas do meu mercado próximo. Agora, o parcelamento é diferente do fracionamento. Veja, fracionamento é quando eu quero utilizar uma dispensa de licitação, uma modalidade de licitação mais simples. Aqui é simplesmente para escolher, para direcionar ou para uma determinada empresa ou para determinado mercado. Objeto. Quando eu quero definir um objeto, existe uma grande preocupação pela qualidade, que as licitações só pelo preço não trazem qualidade. Veja bem, eu tenho que, quando eu descrevo o produto, dizer a melhor qualidade que eu posso, que eu gostaria que esse produto tivesse. E na hora, é o melhor preço que vai ganhar. Às vezes nós temos, o objeto não é muito definido para permitir o jogo, ou uma indicação de uma marca, né? Ou uma especificação restritiva. Veja nesse caso, por exemplo, que a gente teve no município, que as especificações de um veículo eram as mesmas do modelo apresentado no site. Ou seja, na hora de dizer quais eram as especificações, era quase como se tivesse colocado a marca do veículo. Eu quero da empresa tal, que foi a única empresa que participou, logicamente. Em seguida, nós temos projeto básico. Quero dizer para vocês que este é um ponto bastante delicado. Primeiro porque nós não temos, em grandes obras, quando a gente fala em projeto básico, nós estamos falando de obras, basicamente. Mas também serviços precisariam ter uma espécie de um termo de referência. E nos pregões também nós temos que ter o termo de referência. Mas veja só, neste projeto básico é um engenheiro, por exemplo, da própria prefeitura, ou do Estado, ou da União, que vão fazer a estrutura mínima para que se possa dar preço. E essa estrutura, às vezes, é feita pela própria empresa que depois vai ganhar a licitação. Como é que nós percebemos isto? Quando o projeto básico ele não apresenta os elementos mínimos. Quando o autor do projeto tem vinculação com a empresa licitante. E quando esse projeto já está direcionado para essa empresa. Então, em obras, este é um ponto bastante comum de encontrar. E nos pregões também. Em pregões quando, por exemplo, uma solução de tecnologia de informação, de TI,
que é uma estrutura que às vezes dentro da repartição pública tu não tem um especialista, já se contrata a própria empresa que depois vai ganhar a licitação para fazer o termo de referência. Seguindo na nossa análise, vamos verificar fraudes na documentação e nas propostas. Eu queria basicamente trabalhar com vocês algo que hoje é mais simples por causa do Google Maps, etc. Verificar os endereços dos que participam da licitação. Olha esse caso. No município de Minas Gerais, haviam 3 empresas participando da licitação. Esses são os endereços das empresas. O seu Leopoldino morava naquela casa e aqui, neste prédio, olhando melhor nesse slide, esta era a Comercial Atitude e ali a Nova Magia. Percebam que não havia, na verdade, empresa participante. Então, muitas vezes a gente vai descobrir lá, olhando o endereço desses concorrentes, de quem está concorrendo na licitação, né, para verificar a fraude. Outras questões muito interessantes. O sócio. Muitas fraudes, eles colocam os laranjas, os famosos laranjas. Vamos ver esse exemplo? Olha aqui. Esta empresa dispensa por calamidade pública no Rio Grande do Norte. O contrato na ordem de alguns milhões. Vamos lá, vamos para frente. Vamos pegar os 3 sócios participantes. Essas são as residências dos participantes da licitação e aqui a sede da empresa, a residência do sogro do procurador da empresa. É uma fraude bastante grosseira até, mas que às vezes, se não há uma visita, passa desapercebido. Sobrepreço e superfaturamento. Queria colocar para vocês essa diferença. O que é sobrepreço? Eu tenho, na hora do orçamento, no fazer um orçamento, um preço acima do preço de mercado. Isso é sobrepreço. Aí nós temos essas licitações que deveriam custar 200 mil e vêm as propostas 300, 350 mil, porque já até na pesquisa de preço já está o preço acima do que é o usual. Agora existe o superfaturamento. O superfaturamento é na entrega, é depois. Ou seja, eu fiz a licitação, o preço está perfeito. Era para entregar 1.000 unidades, entregaram 500 unidades. Ou seja, superfaturou, a nota fiscal vem com 1.000, mas a entrega só tem 500. E aí houve o ganho de 100% em cima do que foi entregue. E assim camuflou a situação. Então não adianta só a gente verificar a licitação, tem que acompanhar a entrega também. Dispensas de licitação, inexigibilidades, eu quero desafiá-los a sempre prestar atenção. Por quê? Por exemplo, eu vou fazer várias pequenas licitações abaixo de 8 mil do mesmo objeto para eu escapar. Olha esse caso, em Marília. Foram 4,3 milhões de reais em pequenas licitações de até 8 mil. É muito dinheiro e é muita licitação. Quando tu estás numa prefeitura analisando e tu vê um número excessivo de dispensas, olho vivo. Quando você vê também um número excessivo de inexigibilidades, inexigibilidade é quando eu não posso competir. Se eu tenho um número excessivo de situações nas quais eu não posso competir, olho vivo, porque não é normal. O normal é a licitação. Vamos agora às fraudes em contratos. É aqui um segundo foco de atenção, que é na entrega dos bens. São os bens não entregues ou entregues em desacordo com o contrato. Na hora da licitação, na documentação, é perfeito. Na hora da entrega, não há. Vou contar um caso para vocês, num município do Amazonas, onde a licitação da merenda escolar estava perfeita. Mas na hora que a equipe foi verificar a merenda, eles ofereciam sopa, bolacha, Nescau com bolacha, sopa de novo, e na sexta-feira não havia merenda. Só que todas as notas fiscais de carne, de feijão, de arroz estavam todas na prefeitura e tudo estava perfeito, mas a merenda não chegava às crianças. Esse é o tipo de prática que nós só vamos verificar se nós sairmos do nosso conforto, na nossa casa, e conseguirmos dar esse esse plus da cidadania de visitar uma escola ou de visitar um posto de saúde e verificar como é que as coisas realmente estão acontecendo nos nossos municípios, que é onde a gente vive.
olha só, este aqui é um caso de uma entrega. E eu desafio você. Eu queria saber qual de nós conseguiria identificar que não foram usados os tubos de ferro, bem mais caros do que os tubos de PVC, depois que eles enterrassem tudo. É a típica situação, você sabe que está tendo uma grande obra no seu bairro? Passa lá. A gente até tem uma proposta que veio da Consocial, de que nas obras tivesse um cartaz com vários detalhes sobre o que deveria apresentar aquela obra, que enquanto tivesse acontecendo, nós pudéssemos ler, né, pudéssemos ler os componentes e olhar e verificar se há alguma irregularidade. Bom, na próxima Consocial, convido vocês, que é a Conferência Nacional de Controle e Transparência, que você esteja já participando dos observatórios sociais pelo Brasil todo e possa estar junto dando a sua opinião e as suas sugestões sobre controle social e transparência. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Medições realizadas. Meus caros, às vezes, uma meada de tijolos baixando o pé direito de uma creche dá uma grande diferença na execução contratual. Até isto, nós, nas nossas fiscalizações da CGU, nós verificamos se o pé direito está de acordo com o projeto, se a sala tem a dimensão correta, porque parece que é pouco, ou que o desvio não teria sentido, mas há muito desvio nessas pequenas questões também, e que você pode acompanhar no seu município. Este é um caso muito interessante. Era uma fiscalização da construção de uma estação de tratamento de esgoto, Minas Gerais. A equipe, pela documentação, verificou que tudo estava ok, mas pediu, como faz parte, vamos fazer uma fiscalização no local. Os fiscais verificaram, os auditores verificaram uma umidade na parede. E estavam observando e um deles gritou, sai correndo. E no momento em que eles estavam no local, as paredes se arrebentaram. Eles caíram ali naquela vala e foi sujeira para tudo quanto é lado. Na verdade, o fato concreto foi o seguinte: haviam construído uma certa estação e nunca tinham aberto as válvulas para usar a estação de tratamento. Quando os auditores disseram que iam visitar, pediram para abrir as válvulas. Como o negócio foi feito sem a proteção devida, quando recebeu a carga de esgoto, teve infiltração, as paredes não suportaram e o negócio quebrou. E o dinheiro público foi. O seu dinheiro foi. O nosso dinheiro que nós contribuímos com os nossos impostos no dia a dia. Contratação em duplicidade. Várias contratações para o mesmo objeto. Às vezes, nas prefeituras, no Estado, na União, talvez, acontece o seguinte: você tem um convênio com o Estado, um convênio com a União, e pode utilizar as mesmas notas para os dois contratos, para o mesmo objeto. Então, eu tenho o mesmo objeto, mas eu tenho fontes de recursos diferentes, e eu utilizo isto comprovando de duas fontes diferentes. Ora, como é que se detecta isso? Só fazendo análise comparada. É uma detecção um pouco mais difícil, você tem que ter mais tempo, mas é para saber que tipo de mecanismos, às vezes, o gestor mal intencionado utiliza para desviar o dinheiro público. Pagamentos. Essa é uma questão importante. Empenho, liquidação e pagamento. O pagamento na administração pública só pode ser feito seguindo esta sequência que é da Lei 4.320 de 1964. O empenho é assumir o compromisso com o contrato, eu guardo o dinheiro, eu empenho, eu deixo reservado para o pagamento. A liquidação é quando o serviço foi realizado e alguém da administração diz, serviço realizado, pode pagar. Aí segue para pagamento. Pagamentos antecipados. Ora, se ganha o fornecedor, que é o compadre do gestor, por exemplo, do gestor de má-fé, não estamos falando lembrem-se bem, fraude é uma coisa, erro é outra. Estamos aqui tratando de fraude. O gestor de má-fé venceu aquele que é o escolhido, que foi direcionado, ele paga antecipado, ele dá facilidade, ele não exige seguro contratual,
certo? Se vencer o outro, que não é por um azar, porque o processo não conseguiram direcionar tão bem, ele atrasa pagamento, ele cobra todos os seguros. Na hora de analisar o processo, todos esses elementos nós podemos também verificar para saber qual é a conduta do gestor em relação a determinados fornecedores em contraposição a outros. E para encerrar o nosso diálogo com essa exposição sobre fraudes, o jogo de planilhas. É um pouco complexo e é muito interessante de perceber a quantidade de desvio que uma atitude na execução pode levar. Olha o seguinte, jogo de preços ou jogo de planilhas. É a prática ilegal de fazer uma contratação. Então, existe uma proposta global que o preço é baixo, mas existem itens unitários dentro da proposta de preços que estão com sobrepreço. Na execução, este item que está com um preço muito alto, os quantitativos vão ser aumentados. E aquele item que a empresa botou o preço baixo para vencer a licitação, vão ser diminuídos da licitação. Vamos ver um caso concreto para vocês. Havia um orçamento com 5 itens. Veja bem, nós temos aqui pavimentação em asfalto, 5.000 metros quadrados. Pavimentação em paralelepípedo, 100 metros quadrados. 4 empresas ganharam, a licitante C teve o menor preço global, R$ 255.900. Bom, vamos ver o que aconteceu. A licitação aqui, nesta fase, estava perfeita. Vamos ver o que aconteceu na sequência? A terraplanagem, 2.000 metros quadrados. Vamos ver. A pavimentação em paralelepípedo de 100. Vamos observar isto. A terraplanagem aumentou de 2.000 para 2.980. A pavimentação em asfalto diminuiu de 5.000 para 1.500. E a pavimentação em paralelepípedo aumentou de 100 para 3.600. E o preço, porque você sabe que o contrato pode ser alterado em até 25%, o preço foi para 319 mil, de 255 para 319 mil. Coloca na calculadora que você vai verificar que isso deu 24,90%, quase os 25% permitidos pela lei. Tudo dentro da lei. E se perguntar para o técnico vai dizer, sabe o que o técnico vai dizer? Não, veja bem, nós tínhamos uma ideia de que tinha que ser asfalto. Na hora verificamos que por um problema ecológico de meio ambiente, o paralelepípedo, eu não estou dizendo que isso aconteceu, eu estou fazendo uma simulação, né? O paralelepípedo vai ser melhor porque vai permitir a infiltração da água e aí vamos mudar para paralelepípedo. Gente, a explicação é perfeita, é fundamentada, é inteligente, mas não é disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando que se as outras empresas tivessem ofertado os preços nessas condições aqui, nós teríamos o licitante A, 241 mil, e o licitante B, 236 mil. 80 mil reais foi a diferença que a administração deixou de economizar por conta de um jogo de planilhas. Quer ver o que aconteceu? Nas obras de modernização do Aeroporto Internacional de Salvador, um item alterado, certo? Fez com que o preço fosse 2,8 vezes da vencedora, que foi a empresa OAS, tivesse o valor 2,8 vezes maior que o da Odebrecht e 3 vezes maior do que a Camargo Correia. Isso significou um prejuízo de mais de 2 milhões de reais pela alteração de um item da planilha que compunha os custos unitários. Esse é o tipo de situação que nós enfrentamos no dia a dia das licitações e contratos e que eu os convido para ingressar no time que acompanham os procedimentos de despesas das instituições e órgãos públicos,
que você saiba que é o seu dinheiro que está em jogo, é o nosso dinheiro e, principalmente, é o bem viver nosso, da nossa sociedade, do nosso município. Tenho vários outros casos, mas o nosso tempo acabou. E espero que em breve possa entrar em contato com vocês para apresentar mais alguns estudos práticos, que você não fique só indignado, mas que você veja que há muito o que fazer e a gente trabalhando de fato no combate à corrupção nesse país. Obrigado, um abraço.